Peguei minhas coisas no chão da varanda, onde Danúbia havia jogado, e caminhei pela areia sem olhar para trás. Ela não sabia que eu voltaria. A sacola rasgada arrastava na areia grossa, deixando um rastro torto enquanto eu me afastava da casa que sempre considerei minha também. O sol estava forte demais para 10 horas da manhã, e o calor grudava na minha pele como uma lembrança indesejada do que acabara de acontecer. Atrás de mim, ouvia os risos altos de Danúbia e dos amigos dela, pontuados pelo som irritante da música eletrônica que ela sempre colocava no último volume. Meu nome é Kátia Santos Reis, tenho 18 anos e acabei de ser expulsa da casa de praia da família pela minha própria irmã. Não pela primeira vez, mas desta vez foi diferente. Desta vez ela jogou minhas roupas no chão da varanda como se fossem lixo, na frente de todo mundo. Desta vez ela disse coisas que não dá para fingir que não escutei. Sempre fui a segunda opção na nossa família. Danúbia, 3 anos mais velha, era a filha perfeita aos olhos do nosso pai. Bonita, popular, estudava administração em uma faculdade particular caríssima e já namorava o filho de um empresário importante da cidade. Eu era a estudiosa quieta, a que nunca reclamava quando sobrava menos comida no meu prato ou quando minhas roupas eram sempre as que sobravam do orçamento familiar. A diferença entre nós duas sempre foi gritante, mas nunca me importei muito com isso. Pelo menos não até hoje. O ônibus para a cidade demorou 40 minutos para passar. 40 minutos sentada naquele ponto fedorento, com turistas me olhando com pena, imaginando o que uma menina estava fazendo sozinha, com uma sacola rasgada, chorando em silêncio no meio da manhã de sábado. Quando finalmente consegui subir, paguei a passagem com as últimas moedas que encontrei no fundo da bolsa e me sentei na última fileira, tentando me fazer invisível. A viagem de volta para casa demorou 1 hora e 20 minutos. 1 hora e 20 minutos para eu repassar na cabeça cada palavra que Danúbia havia dito, cada risada dos amigos dela, cada olhar de desprezo que recebi quando cheguei na casa de madrugada, depois de pegar 3 ônibus diferentes porque não tinha dinheiro para o táxi. Eu tinha chegado na sexta à noite, depois das aulas da faculdade. Era para ser um fim de semana tranquilo, só eu e o silêncio da praia, estudando para as provas da semana seguinte. Quando abri a porta, a casa estava cheia de gente que eu não conhecia. Música alta, cerveja por todo lado, casais se agarrando no sofá que o vovô havia comprado há mais de 20 anos. Danúbia apareceu na sala com um vestido novo, daqueles que custam mais do que eu gasto em um mês inteiro, segurando uma taça de vinho como se fosse uma celebridade. Kátia, que surpresa estranha! Ela nem tentou esconder o incômodo na voz. O que você está fazendo aqui? Vim estudar. Não sabia que vocês estariam aqui. Ah, é? Bom, agora você sabe. Ela deu uma risadinha e se virou para as amigas. Meninas, esta é a minha irmã, a Kátia. Ela é meio... como posso dizer? Certinha demais. Não curte festa. As amigas me olharam de cima a baixo, daquele jeito que mulher faz quando quer deixar bem claro que você não pertence ao grupo delas. Tentei ignorar e fui para o quarto que sempre usei quando vinha para a praia, mas estava ocupado por um casal que mal levantou a cabeça quando abri a porta. Desculpa, mas este quarto está ocupado, disse o cara, me encarando como se eu fosse uma intrusa. Voltei para a sala e encontrei Danúbia conversando animadamente com o namorado. Danúbia, posso usar o outro quarto? Ah, não rola. O Ricardo trouxe uns amigos e eles vão dormir lá. Ela nem me olhou direito. Você não podia ter ligado antes de vir? É meio deselegante chegar assim sem avisar. Deselegante. Eu, deselegante, na casa que meu avô construiu com as próprias mãos, onde passei todos os verões da minha infância, onde aprendi a nadar, onde ele me ensinou a pescar na madrugada quando a maré estava boa. Tudo bem, eu durmo no sofá da varanda. É que a galera vai ficar lá até tarde, vai ter muito barulho. Danúbia finalmente me olhou, com aquela expressão que eu conhecia bem, meio irritada, meio condescendente. Olha, Kátia, que tal você voltar amanhã? Ou melhor, na segunda-feira. A galera vai embora domingo à noite. Eu preciso estudar, tenho prova na terça.
Ah, para. Você sempre arranja uma desculpa para estragar o clima. Ela suspirou dramaticamente. Tá bom. Fica. Mas tenta não ser muito... Você sabe. Não atrapalha a vibe, ok? Passei a noite toda acordada na varanda, ouvindo o barulho da festa que se arrastou até às 5 da manhã. Cada risada alta me lembrava de como eu era diferente deles. Cada música que eles colocavam parecia escolhida especialmente para me irritar. Quando finalmente consegui cochilar, já eram 6h30, e o sol nascendo no horizonte pintava tudo de laranja. Acordei com Danúbia me balançando pelo ombro. Kátia, acorda. Preciso falar com você. Ela estava impecável. Mesmo depois de uma noite de festa. Maquiagem perfeita, cabelo arrumado, roupa de grife. Eu estava com a mesma calça jeans de ontem e uma camiseta amarrotada. Olha, aconteceu uma coisa. Ela se sentou na beirada da espreguiçadeira onde eu havia dormido. O Ricardo e os amigos queriam ficar mais uns dias. E assim você sabe como é. Eles não estão muito à vontade com você aqui. Como assim? Não é nada pessoal, Kátia. É que você tem uma energia meio pesada, sabe? Fica sempre com cara de enterro, não fala com ninguém, não bebe, não se diverte. Eles ficam sem jeito. Senti o estômago apertar. Danúbia, eu só queria estudar em paz. Eu sei. Mas é que eles são pessoas importantes. O pai do Ricardo tem uma construtora enorme, pode me dar um estágio incrível. A Fernanda trabalha em uma agência de publicidade super conceituada. Não posso dar uma de irmã chata agora, entende? E eu? Onde é que eu vou ficar? Ah, Kátia, para de drama. Você pode estudar em casa mesmo, ou na biblioteca da faculdade. Aliás, você não prefere mesmo ficar na cidade? Aqui é muito agitado para o seu perfil. Foi nesse momento que algo se quebrou dentro de mim. Não foi a primeira vez que Danúbia me fez sentir como se eu fosse um estorvo, mas foi a primeira vez que ela disse na lata que eu não tinha direito de estar na minha própria casa de família. Tá bom. Levantei da espreguiçadeira e comecei a jogar minhas coisas na sacola. Eu vou embora. Aí, que bom. Sabia que você ia entender. Danúbia sorriu aliviada. Você sempre foi mais madura que eu para essas coisas. Madura. Como se amadurecer fosse escolha minha. Como se eu tivesse tido opção de ser mimada e protegida como ela sempre foi. Estava terminando de arrumar minhas coisas quando ouvi a voz do Ricardo na sala. Cara, a irmã da Danúbia é muito esquisita. Ficou a noite toda lá na varanda parecendo um fantasma. É, mano, respondeu outro cara que eu não conhecia. Danúbia falou que ela é meio problemática. Dessas que não sabe se divertir. Problemática como? Ah, sei lá, antissocial. Fica inventando desculpa para não sair, não bebe, não conversa com ninguém. Danúbia disse que ela sempre foi assim, desde pequena. As risadas que vieram depois me fizeram sentir uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Raiva de Danúbia. Raiva deles. Raiva de mim mesma por sempre aceitar tudo calada. Foi quando saí carregando a sacola que Danúbia apareceu na porta. Kátia, espera. Me virei, esperando que ela fosse pedir desculpas. Ou pelo menos demonstrar um mínimo de remorso. Toma. Ela me estendeu R$ 50. Para o ônibus e um lanche. Não fica brava comigo, ok? Um dia você vai entender que às vezes a gente precisa fazer escolhas. Olhei para o dinheiro na mão dela, depois para o rosto dela, e pela primeira vez na vida, vi Danúbia como ela realmente era. Uma pessoa capaz de humilhar a própria irmã por conveniência social. Fica com o dinheiro. Virei as costas e comecei a andar. E fica com a casa também, pelo tempo que conseguir. Como assim? Gritou atrás de mim. Não respondi. Continuei andando pela areia, carregando minha sacola rasgada e minha dignidade ferida, pensando na última conversa que tive com meu avô antes dele morrer. Ele havia me dito algo naquela tarde de domingo, 2 anos atrás. Algo que na época não entendi completamente, mas que agora começava a fazer sentido. Kátia, minha menina, ele tinha dito, segurando minha mão na varanda da casa de praia. Tem coisa nesta vida que a gente só entende quando chega a hora certa. Você vai entender. Agora.
Caminhando pela areia quente rumo ao ponto de ônibus, eu sabia que a hora certa estava chegando. Só não sabia ainda o que exatamente eu ia entender. Cheguei em casa no meio da tarde, com o corpo dolorido da viagem e o coração pesado. Minha mãe estava na cozinha, preparando o almoço tardio de domingo, e levantou os olhos surpresa quando me viu entrar. Kátia? Pensei que você ia ficar até segunda na praia. Mudança de planos. Deixei a sacola no chão e me joguei na cadeira da mesa da cozinha. A Danúbia estava lá com os amigos. Minha mãe, Sônia, parou de mexer o feijão e me olhou com aquela expressão que eu conhecia bem. Meio preocupada, meio resignada. Era a mesma cara que ela fazia quando meu pai chegava tarde do trabalho sem dar satisfação, ou quando a conta de luz vinha mais alta que o esperado. Vocês brigaram? Não exatamente. Não sabia como explicar o que tinha acontecido sem soar melodramática. Ela só deixou claro que eu não era bem-vinda. Minha mãe suspirou e voltou a mexer o feijão. Esse era o jeito dela lidar com os conflitos entre mim e Danúbia, fingindo que eram só desentendimentos bobos que iam passar com o tempo. Kátia, você sabe como sua irmã é. Ela gosta de impressionar os amigos, fazer charme, não leva para o pessoal. Mãe, ela jogou minhas coisas na varanda, na frente de todo mundo. Ah, minha filha. Minha mãe desligou o fogo e se sentou do meu lado. Sua irmã às vezes exagera mesmo, mas vocês sempre se resolveram. Lembra quando vocês eram pequenas? Brigavam por qualquer bobagem e no dia seguinte já estavam brincando juntas. Não era bem assim que eu me lembrava da nossa infância, mas não adiantava discutir. Minha mãe sempre viu o que queria ver quando se tratava de Danúbia. Cadê o pai? Foi jogar dominó na casa do seu Manuel. Volta só de noite. Típico. Domingo era sagrado para o dominó do meu pai. Mesmo quando acontecia alguma coisa importante em casa, ele sempre arranjava um jeito de escapar para a mesa de jogos dos amigos. Passei o resto da tarde no meu quarto, tentando estudar para as provas da semana, mas não conseguia me concentrar. Cada vez que abria o livro, lembrava da cara de nojo dos amigos da Danúbia quando me viram chegar na casa. Cada vez que tentava fazer um exercício de matemática, ouvia a voz do Ricardo dizendo que eu era esquisita. Na segunda-feira de manhã, acordei mais cedo que o normal. Queria sair de casa antes de encontrar meu pai, porque sabia que minha mãe já tinha contado para ele sobre o fim de semana na praia, e não estava com paciência para ouvir sermão. A faculdade fica a 40 minutos de ônibus da minha casa. Faço curso de contabilidade no período da manhã, em uma faculdade pública pequena, mas bem conceituada. Não era meu primeiro sonho. Eu queria fazer arquitetura. Mas meu pai disse que contabilidade dava mais garantia de emprego. E como eu dependia da aprovação dele para tudo, acabei concordando. Na aula de matemática financeira, tentei prestar atenção na explicação sobre juros compostos, mas minha cabeça estava longe. A professora, Dona Marisa, era uma senhora de uns 60 anos que sempre usava tailleur coloridos e falava com uma voz firme que não admitia distração. Senhorita Kátia, posso saber o que está mais interessante que a fórmula de capitalização? Senti o rosto esquentar. Toda a turma se virou para me olhar. Desculpa, professora. Estava prestando atenção. Estava não. Está com cara de quem passou o fim de semana inteiro pensando em namorado. A turma riu, e eu quis afundar na cadeira. Vamos, repita a fórmula que acabei de explicar. Felizmente, eu tinha estudado o assunto na semana anterior, e consegui responder sem passar mais vergonha. Mas o comentário sobre namorado me incomodou. Como se os únicos problemas que uma menina de 18 anos pudesse ter fossem relacionados a romance. No intervalo, minha amiga Luciana me procurou no pátio. Kátia, que cara é essa? Parece que você brigou com o mundo inteiro. Luciana é uma das poucas pessoas na faculdade com quem consigo conversar de verdade. Ela tem a minha idade, mas é muito mais madura que eu em alguns aspectos. Vem de uma família humilde, trabalha de tarde em uma loja de roupas para pagar os estudos e sempre tem uma perspectiva diferente sobre as coisas. Tive uns problemas em casa no fim de semana. Quer conversar? Contei para ela tudo o que tinha acontecido na praia. Cada detalhe,
cada palavra humilhante, cada momento em que me senti invisível. Luciana me ouviu em silêncio, só balançando a cabeça de vez em quando. Cara, que família complicada você tem. Taco, complicada como? Kátia, sua irmã te tratou como empregada. E sua família acha isso normal. Luciana pegou um salgado do lanche dela e me ofereceu metade. Você já parou para pensar por que sempre aceita essas coisas calada? Nunca ninguém tinha me feito essa pergunta antes. Sempre achei que aceitar calada fosse virtude. Minha mãe sempre dizia que eu era a filha mais tranquila, mais fácil de lidar. Não sei. Sempre fui assim. Mas por quê? Sua irmã faz o que quer, trata você mal, e todo mundo acha normal. Você não acha estranho isso? Era estranho. Mas também era tudo o que eu conhecia. Desde pequena, Danúbia sempre teve privilégios que eu não tinha. Sempre ganhou roupas novas enquanto eu ficava com as usadas. Sempre escolheu aonde a família ia passar as férias. Sempre decidiu que programa assistir na televisão. Minha família sempre foi assim. Danúbia é a mais velha, é bonita, é sociável. Eu sou a estudiosa. Cada uma tem seu papel. Kátia, isso não é papel. Isso é injustiça. Luciana terminou o salgado e me olhou seriamente. Você já conversou com seus pais sobre como se sente? Para quê? Eles vão dizer que estou exagerando. E se não estiver? A pergunta de Luciana ficou martelando na minha cabeça o dia inteiro. E se eu não estivesse exagerando? E se realmente houvesse algo errado com a forma como minha família me tratava? Quando cheguei em casa no final da tarde, meu pai estava na sala assistindo jornal. Ele trabalha como gerente em uma loja de materiais de construção e sempre chega cansado, com cara de quem não quer conversar sobre os problemas de ninguém. Pai, posso falar com você? Fala, mas seja rápida. Quero ver o tempo. Me sentei no sofá ao lado dele e tentei organizar as palavras na cabeça. É sobre o que aconteceu na praia. Sua mãe já me contou. Você e Danúbia brigaram por bobagem. Ele nem tirou os olhos da televisão. Vocês duas são muito dramáticas. Pai, não foi bobagem. Ela me humilhou na frente dos amigos dela. Kátia, sua irmã estava com visitas. Você podia ter ligado antes de ir. Por quê? É casa da família. É, mas Danúbia usa mais. Você mal vai lá. Essa frase me acertou como um soco. Como se o direito de usar a casa de praia fosse baseado em frequência, não em ser filha. Pai, por que eu tenho que pedir permissão para usar uma casa que é da família? Ninguém falou em pedir permissão, mas tem que ter bom senso. Finalmente ele me olhou. Sua irmã estava com o namorado e os amigos. Você chegou lá do nada, sem avisar. Como é que ela ia ficar? E como é que eu fiquei? Kátia, para com esse drama. Você sempre foi muito sensível para essas coisas. Sensível. Era assim que meu pai explicava qualquer reclamação que eu fizesse. Sensibilidade excessiva. Como se os meus sentimentos fossem um defeito que precisava ser corrigido. Pai, posso fazer uma pergunta? Pode. Se fosse a Danúbia que tivesse chegado na praia e me encontrado lá com meus amigos, o senhor diria para ela ter bom senso e ir embora? Meu pai ficou quieto por alguns segundos, ainda olhando para a televisão. Quando finalmente respondeu, sua voz estava mais baixa. Danúbia não faria isso. Não faria o quê? Chegaria sem avisar ou me pediria para sair? As duas coisas. Por quê? Porque ela é diferente de você, Kátia. Ela é mais social, mais comunicativa. Sabe lidar melhor com as pessoas. E eu não sei? Você é mais na sua. Sempre foi. Desde pequena preferia ficar no seu cantinho, lendo, estudando. Não tem nada de errado nisso, mas é diferente. Diferente. Mais uma palavra para justificar por que eu sempre ficava em segundo plano. Pai, posso fazer mais uma pergunta? Kátia, você está enchendo o saco. Que pergunta? O senhor me ama igual ama a Danúbia? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar melhor. Meu pai me olhou como se eu tivesse perguntado se ele batia na minha mãe. Que pergunta é essa, menina? Claro que amo. Igual? Kátia, vocês são minhas filhas, as duas. Não foi isso que eu perguntei.
Meu pai desligou a televisão e se virou para me olhar direito pela primeira vez na conversa. Kátia, o que é que você quer ouvir? Que eu prefiro sua irmã? Que ela é minha filha favorita? Quero ouvir a verdade. A verdade é que vocês são diferentes. Danúbia sempre foi mais carinhosa comigo, mais próxima. Você sempre foi mais fechada, mais distante. Então é culpa minha? Não é culpa de ninguém. É jeito de ser. Pai, eu sempre fui distante ou sempre fui tratada como se fosse? A pergunta pegou ele desprevenido. Vi no rosto dele uma expressão que nunca tinha visto antes. Algo entre surpresa e constrangimento. Kátia, você está complicando uma coisa simples. Família é assim mesmo. Cada um tem sua personalidade, sua forma de se relacionar. E se eu quisesse mudar? Se eu quisesse ser mais próxima? Ninguém está impedindo você. Não mesmo? Meu pai ficou quieto por um tempo longo. Depois ligou a televisão de novo. Kátia, vai fazer sua lição de casa. Sua mãe já deve estar fazendo a janta. A conversa tinha acabado, mas alguma coisa dentro de mim tinha começado. Pela primeira vez na vida, eu tinha questionado abertamente a dinâmica da minha família. E pela primeira vez, tinha visto meu pai sem resposta para as minhas perguntas. Naquela noite, deitada na cama, pensei nas palavras do meu avô. Ele sempre dizia que eu tinha algo especial, que um dia eu ia entender. Talvez esse dia estivesse chegando mais perto do que eu imaginava. As semanas seguintes passaram em um clima estranho dentro de casa. Meu pai evitava conversas longas comigo. Minha mãe fingia que nada tinha acontecido. E eu fiquei com a impressão de que todos estavam esperando que eu voltasse a ser a Kátia quieta e conformada de sempre. Danúbia ligou na quarta-feira seguinte, como se nada tivesse acontecido. Ká, você está brava comigo? Eu estava na cozinha ajudando minha mãe a preparar o jantar quando o telefone tocou. Minha mãe fez aquele gesto de quem quer que eu seja educada e não crie problemas. Não estou brava, Danúbia. Ah, que bom. Eu fiquei preocupada. Você saiu de cara feia no sábado. De cara feia. Como se o problema fosse minha expressão facial, não o fato de ela ter me jogado para fora de casa. Estava só cansada. Eu entendo. Olha, queria te contar uma novidade. O Ricardo me pediu em namoro oficialmente. A mãe dele quer conhecer a família toda. Que tal a gente organizar um almoço aqui em casa domingo que vem? Minha mãe, que estava obviamente escutando a conversa, fez cara de alegria e começou a gesticular como se quisesse que eu aceitasse na hora. Não sei, Danúbia. Tenho que estudar. Ah, para, Kátia! É importante para mim. Além do mais, vai ser legal você conhecer a família do Ricardo direito. Eles são super interessantes. Interessantes. Lembrei do jeito que o Ricardo e os amigos haviam falado de mim na praia. Tá bom. Mas só se você prometer que não vai me fazer de palhaça. Palhaça? Que isso, Ká? Você é minha irmã. Só quero que você seja você mesma. Eu mesma. O problema era que Danúbia nunca gostou de quem eu era realmente. No domingo, acordei cedo para ajudar minha mãe com o almoço. Ela tinha decidido fazer uma mesa completa. Lasanha, salada, farofa, arroz, feijão e uma torta de limão que ela só fazia em ocasiões especiais. Mãe, não precisa exagerar. É só um almoço. Ah, Kátia, é a primeira vez que vamos conhecer a família do namorado da sua irmã. Primeira impressão é importante. Minha mãe estava nervosa, do jeito que ficava quando recebia visitas importantes. Ela limpou a casa 3 vezes, trocou de roupa 2 vezes e me fez polir os copos de cristal que ganhamos de casamento e que só usávamos no Natal. Danúbia chegou às 11 da manhã com o Ricardo e os pais dele. A mãe do Ricardo, Dona Vera, era uma mulher elegante de uns 50 anos, com cabelo impecavelmente arrumado e roupas que deixavam claro que ela tinha muito dinheiro. O pai, seu Antônio, usava uma camisa polo cara e um relógio que provavelmente custava mais que o salário do meu pai. Que casa aconchegante, disse Dona Vera, olhando ao redor da nossa sala pequena com um sorriso que não chegava aos olhos. Minha mãe ficou radiante com o elogio
e começou a mostrar os poucos objetos de decoração que tínhamos, explicando a história de cada um como se fossem relíquias de família. Danúbia estava deslumbrante, como sempre. Vestido novo, maquiagem perfeita, cabelo como se tivesse acabado de sair do salão. Eu estava com uma calça jeans escura e uma blusa social que minha mãe tinha me emprestado. Vera, esta é a Kátia. Danúbia me apresentou quando fomos para a mesa. Minha irmã caçula. Ela estuda contabilidade. Ah, que interessante, disse Dona Vera, mas o tom de voz deixava claro que ela não achava interessante coisa nenhuma. E já trabalha na área? Ainda não. Estou no segundo período. Entendo. E pretende trabalhar em escritório ou abrir negócio próprio? Ainda não decidi. Dona Vera me olhou como se estivesse avaliando um produto em uma vitrine. E namora? Algum rapaz especial? Não, não namoro. Nossa, que pena. Uma menina bonita como você. Bah, o comentário soou mais como crítica que elogio. Danúbia me contou que você é muito estudiosa. É, gosto de estudar. Que bom. Estudo é importante. Dona Vera se virou para Danúbia. Dani, me conta mais sobre seus projetos. Ricardo disse que você está pensando em fazer uma pós-graduação. E assim começou uma conversa de 2 horas onde Danúbia brilhou falando sobre os planos para o futuro, enquanto eu fui sendo gradualmente esquecida. Meus pais ficaram encantados com Dona Vera e seu Antônio, fazendo perguntas sobre os negócios da família e concordando com tudo o que eles falavam. Kátia estuda muito, mas é meio tímida, comentou meu pai em um momento da conversa, como se timidez fosse uma doença crônica. Ah, entendo, disse seu Antônio. Ricardo também tinha um primo assim. Muito inteligente, mas não sabia se comunicar. Acabou virando contador em uma empresa pequena. Ganha bem, mas nunca vai ser empresário, sabe? A comparação me incomodou profundamente, mas engoli em seco e continuei comendo em silêncio. Depois do almoço, quando estávamos tomando café na sala, Dona Vera fez um comentário que me marcou para sempre. Sônia, você teve sorte com suas filhas. Uma estudiosa e responsável. Ela apontou para mim. E outra com o dom para os relacionamentos. Olhou para Danúbia com um sorriso caloroso. Cada uma com seu talento específico. Talento específico. Como se eu tivesse nascido para ser coadjuvante na vida da minha própria família. É verdade, concordou minha mãe, toda orgulhosa. Danúbia sempre foi mais comunicativa, mais sociável. Kátia é mais introspectiva, mais certinha. Certinha. Mais uma palavra que usavam para me diminuir disfarçadamente. Ricardo me contou que vocês têm uma casa de praia, comentou seu Antônio. Que delícia ter um lugar para relaxar. Ah, sim, animou-se meu pai. Foi herança do pai da Sônia. Uma casa linda, bem localizada. Danúbia adora ir lá. E você, Kátia? Perguntou Dona Vera. Também gosta da praia? Gosto, respondi simplesmente. Ela até ia mais antes, interveio Danúbia rapidamente. Mas agora com a faculdade fica difícil, né, Ká? Muito estudo. Entendo, disse Dona Vera. Deve ser mesmo muito corrido para ela. Percebi que Danúbia estava direcionando a conversa para não mencionar o que tinha acontecido no fim de semana anterior. Como se eu realmente tivesse deixado de ir à praia por excesso de estudo, não por ter sido expulsa de lá. A família do Ricardo foi embora às 4 da tarde, depois de muitos elogios à comida da minha mãe e promessas de que nos convidaríamos para jantar na casa deles em breve. Gente, que família maravilhosa! Suspirou minha mãe assim que eles saíram. Que educação, que elegância! O Ricardo parece ser um rapaz sério, concordou meu pai. Danúbia deu sorte. Sorte nada, riu Danúbia. Eu que conquistei ele com meu charme irresistível. Todos riram, e eu me senti mais uma vez como se fosse uma estranha observando a felicidade de uma família que não era a minha. Kátia, você ficou muito quieta, observou Danúbia. Não gostou deles? Gostei. Parecem pessoas interessantes. Ah, são mesmo. A Dona Vera tem um gosto impecável para decoração.
Disse que pode me dar umas dicas quando eu e Ricardo casarmos. Danúbia estava radiante. E o seu Antônio falou que pode me dar um estágio na empresa dele. Que maravilha, filha! Comemorou minha mãe. Viu como foi importante fazer um bom almoço? Ajudei a recolher a louça e lavar os pratos, enquanto Danúbia contava para nossos pais todos os detalhes da conversa que tinha tido com Dona Vera sobre decoração e casamento. Ela disse que a casa de praia seria perfeita para fazer uma festa de noivado, comentou Danúbia animadamente. Imagina que romântico! Uma festa na praia, ao pôr do sol. Que ideia linda, disse minha mãe. Seu avô ficaria feliz sabendo que a casa vai servir para uma celebração tão especial. Parei de lavar os pratos por um segundo. Meu avô. Danúbia estava planejando usar a casa que ele construiu para impressionar a família do namorado, como se fosse propriedade particular dela. Danúbia, interrompi. Você já decidiu isso com o Ricardo? Ainda não, bobinha. Foi só uma ideia que surgiu na conversa. Ela me olhou com aquele jeito condescendente. Por quê? Algum problema? Não, só curiosidade. Mas havia sim um problema. Um problema grande. A casa de praia não era de Danúbia. Era da família. E por mais que ela agisse como se fosse dona exclusiva do lugar, tecnicamente todos nós tínhamos direito igual de usar. Pelo menos era isso que eu pensava. Na segunda-feira, durante o intervalo da faculdade, contei tudo para Luciana. Cara, sua família é surreal, ela comentou balançando a cabeça. Sua irmã está basicamente tratando você como agregada na sua própria casa. Não é bem assim. Kátia, para. É exatamente assim. Luciana me olhou seriamente. Você ouviu o que você mesma acabou de contar? Sua irmã está planejando festa de noivado na casa de praia como se fosse proprietária exclusiva. Seus pais estão concordando. E você está sendo tratada como se não tivesse direito nenhum. Mas ela usa a casa mais que eu mesmo. E daí? Isso não dá direito de propriedade. Luciana pegou meu braço. Kátia, você precisa parar de aceitar isso passivamente. Quando foi a última vez que você questionou alguma decisão na sua família? Pensei na conversa que tive com meu pai na semana anterior. Foi a primeira vez na vida que questionei abertamente a dinâmica familiar. Semana passada, conversei com meu pai sobre como me sinto em casa. E o que ele disse? Que eu sempre fui mais fechada, mais distante. Que é jeito de ser. Viu? Ele jogou a culpa em você. Luciana suspirou, impaciente. Kátia, você já parou para pensar que talvez você seja fechada porque nunca teve espaço para ser diferente? A observação dela me pegou desprevenida. Será que eu era introspectiva por natureza? Ou por ter aprendido que minha opinião não importava muito? Luciana, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como é na sua casa? Com seus pais, seus irmãos? Ah, bem diferente da sua. Luciana riu. Lá em casa todo mundo fala o que pensa. Todo mundo tem direito de opinião. Minha mãe sempre disse que criou filhos, não capachos. Capachos. A palavra ecoou na minha cabeça o resto do dia. Naquela noite, deitada na cama, pensei em tudo o que tinha acontecido desde o episódio da praia. As perguntas que fiz para meu pai, a conversa com Luciana, o comentário de Dona Vera sobre talentos específicos. Pela primeira vez na vida, comecei a me questionar se a dinâmica da minha família era realmente normal. Se era normal uma filha sempre ceder espaço para a outra. Se era normal os pais tratarem as filhas de forma tão diferente. Se era normal eu me sentir como uma estranha na minha própria casa. E pela primeira vez, as palavras do meu avô começaram a fazer um sentido diferente. Tem coisa nesta vida que a gente só entende quando chega a hora certa. Talvez a hora certa fosse agora. Talvez fosse hora de entender que algumas coisas na minha vida precisavam mudar. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação estranha. Não sabia exatamente o que ia fazer, mas sabia que não podia continuar vivendo como coadjuvante da minha própria história. Durante o café da manhã, meu pai comentou que Danúbia tinha ligado no dia anterior para conversar sobre a possibilidade de reformar a casa de praia. Reformar como? Perguntei. Ah, umas melhorias.
pintura nova, móveis mais modernos. Ela disse que a casa está meio datada. E quem vai pagar essa reforma? Meu pai me olhou surpreso com a pergunta. Bem, ainda não conversamos sobre isso. Por quê? Só curiosidade. Terminei meu café e peguei a mochila. Tenho que ir para a faculdade. Mas não era só curiosidade. Era o começo de uma investigação que mudaria tudo na minha vida. A curiosidade sobre a reforma da casa de praia ficou martelando na minha cabeça durante toda a semana. Não conseguia entender por que Danúbia estava falando de reformas como se a decisão fosse exclusivamente dela, nem porque meus pais pareciam achar isso natural. Na quinta-feira, durante a aula de Direito Empresarial, a professora estava explicando sobre direitos de propriedade e herança quando uma dúvida me ocorreu. Esperei o final da aula e me aproximei da mesa dela. Professora, posso fazer uma pergunta sobre herança? Claro, Kátia. O que você quer saber? Se uma pessoa herda um imóvel e tem filhos, automaticamente os filhos têm direito sobre esse imóvel? Depende de como foi feita a herança. Se o imóvel foi deixado para a pessoa específica, os filhos só teriam direito quando essa pessoa morresse e deixasse para eles. Mas se foi deixado para a família, todos os membros têm direitos iguais. Ela me olhou com curiosidade. Por que a pergunta? Estou tentando entender melhor a matéria. Ah, entendo. Olha, se você tiver dúvidas específicas sobre algum caso real, o ideal é consultar os documentos da propriedade. Escritura, registro, essas coisas. Eles deixam claro quem são os proprietários legais. Documentos da propriedade. Nunca tinha pensado nisso antes. Cheguei em casa naquela tarde com uma missão. Precisava encontrar os papéis da casa de praia. Minha mãe estava no trabalho e meu pai só chegaria às 6. Então eu tinha algumas horas para procurar sem levantar suspeitas. Comecei pelo quarto dos meus pais, onde eles guardavam documentos importantes em uma gaveta da cômoda. Encontrei certidões de nascimento, documentos do carro, algumas contas antigas, mas nada relacionado à casa de praia. Procurei no escritório improvisado que meu pai tinha montado no quarto de hóspedes. Lá ele guardava papéis do trabalho e documentos da família em uma pasta arquivo. Folheei tudo cuidadosamente, mas também não encontrei nada. Estava começando a desistir quando lembrei do armário da sala, onde minha mãe guardava álbuns de fotos e algumas lembranças de família. No fundo do armário, encontrei uma caixa de sapatos cheia de papéis antigos. E foi lá que encontrei uma pasta plástica amarelada pelo tempo, com Praia Documentos escrito à mão na frente. Dentro dela havia vários papéis, contas de luz antigas, recibos de IPTU, e no meio de tudo, uma escritura dobrada e redobrada. Abri o documento com cuidado e comecei a ler. No início era tudo muito técnico, cheio de termos jurídicos que eu não entendia completamente. Mas quando cheguei na parte dos proprietários, meu coração quase parou. A casa estava registrada em nome de 2 pessoas: José Roberto Santos Reis, meu avô, e Kátia Santos Reis. Eu li e reli várias vezes, pensando que tinha entendido errado. Mas não havia engano. A casa de praia estava escriturada em meu nome desde que eu nasci. Com as mãos tremendo, procurei a data do documento. Havia sido feito quando eu tinha 6 meses de idade. Meu avô tinha colocado a casa no nome dele e no meu, mas mantido uma cláusula que dizia que eu só poderia assumir a propriedade aos 18 anos. 18 anos. A idade que eu acabara de completar. Continuei lendo o documento e encontrei uma anotação à mão, com a letra do meu avô. Para Kátia, minha neta querida, que sempre soube cuidar das coisas com amor. Esta casa é sua responsabilidade agora. Sentei no chão da sala, ainda segurando os papéis, tentando processar o que acabara de descobrir. A casa de praia não era da família. Era minha. Tinha sido minha desde que nasci. Meu avô não apenas tinha me deixado a casa. Ele tinha feito questão de que eu fosse proprietária legal desde bebê, provavelmente para proteger a propriedade de qualquer disputa familiar futura. Pensei em todas as vezes que Danúbia me tratou como intrusa na nossa casa de praia.
Em todas as vezes que meus pais falaram como se ela tivesse mais direito de usar a propriedade. Em todas as vezes que eu aceitei ser expulsa de lá sem questionar. Pensei também na conversa recente sobre reforma. Danúbia estava planejando reformar uma casa que não era dela. Estava planejando fazer festa de noivado em uma propriedade que era minha. Mas o que mais me chocou foi perceber que meus pais sabiam disso. Tinham que saber. Eles eram os responsáveis legais por mim quando criança, deviam ter assinado papéis, autorizado coisas. Impossível que não soubessem que a casa estava no meu nome. E mesmo assim, deixaram Danúbia agir como se fosse dona da propriedade durante todos esses anos. Guardei os documentos de volta na pasta e coloquei tudo no lugar, mas tirei uma foto da escritura com o celular. Precisava de tempo para pensar no que fazer com essa informação. O resto do dia passou em uma névoa estranha. Jantei com meus pais fingindo normalidade, mas por dentro estava fervendo de indignação e confusão. Como eles puderam esconder isso de mim durante tanto tempo? Na sexta-feira de manhã, antes da primeira aula, liguei para o cartório que constava na escritura. Bom dia, eu gostaria de saber sobre uma propriedade que está registrada no meu nome. Pois não. Qual o número da matrícula? Dei o número que estava no documento. Um momento, por favor. Ouvi o barulho de digitação no computador. Sim, aqui está. Propriedade em nome de José Roberto Santos Reis e Kátia Santos Reis. O José Roberto faleceu há 2 anos. Eu precisaria de algum documento adicional para comprovar que sou a única proprietária agora? Seria necessário apresentar a certidão de óbito dele e seus documentos pessoais. Mas de acordo com o registro aqui, com o falecimento do primeiro proprietário, a senhorita automaticamente se torna proprietária exclusiva. Proprietária exclusiva. As palavras ecoaram na minha cabeça durante toda a manhã. Durante o intervalo, contei tudo para Luciana. Ela me ouviu de boca aberta, fazendo perguntas ocasionais para ter certeza de que estava entendendo direito. Kátia, você entende o que isso significa? Que a casa é minha. Não só isso. Significa que sua família mentiu para você durante anos. Significa que sua irmã estava te humilhando em uma casa que é sua por direito. Luciana pegou meu braço. Significa que você tem o poder de mudar completamente essa dinâmica. Mas e se eu confrontar eles e a situação ficar pior? Pior como? Você já era tratada como cidadã de segunda classe na sua própria família. O que pode ser pior que isso? Luciana tinha razão. E pela primeira vez na vida, eu tinha algo concreto para me apoiar. Não era mais questão de sensibilidade excessiva ou personalidade introvertida. Era questão de direito legal. Passei o fim de semana inteiro pensando em como abordar o assunto. Na segunda-feira de manhã, finalmente tomei coragem. Minha mãe estava tomando café quando me sentei à mesa da cozinha com a pasta de documentos na mão. Mãe, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Claro, filha. O que é? Coloquei a pasta na mesa e tirei a escritura de dentro. Encontrei isso no armário da sala. Vi o rosto da minha mãe empalidecer quando ela reconheceu o documento. Kátia, onde você achou isso? Mãe, a casa de praia está no meu nome. Filha, é complicado. Complicado como? A senhora sabia disso? Minha mãe suspirou fundo e se sentou direito na cadeira. Sabia. Seu pai e eu sempre soubemos. E por que nunca me contaram? Porque seu avô pediu para não contar. Ele disse que queria que você descobrisse sozinha quando chegasse a hora certa. E quando seria a hora certa? Quando você completasse 18 anos e demonstrasse maturidade para lidar com uma responsabilidade dessas. Mãe, eu completei 18 anos há 3 meses. Eu sei, filha. Mas você ainda mora aqui, ainda estuda, ainda é muito nova para administrar uma propriedade. Mas não sou muito nova para ser humilhada pela Danúbia lá? Minha mãe ficou quieta por um momento. Kátia, sua irmã não sabe disso. Como não sabe? Ela nunca perguntou de quem era a casa? Ela sempre achou que era do seu pai, por herança. E o senhor nunca corrigiu? Não vimos necessidade. Vocês sempre dividiram tudo.
Mãe, dividir é uma coisa. A Danúbia me expulsar da minha própria casa é outra. Ela não expulsou você, filha. Vocês só tiveram um mal-entendido. Um mal-entendido onde ela jogou minhas coisas na varanda e me mandou embora porque eu não combinava com a vibe dos amigos dela? Minha mãe suspirou novamente. Kátia, o que você quer fazer com essa informação? Quero que as coisas sejam justas. Quero que todo mundo saiba a verdade. E depois? Depois vamos ver. Naquela mesma tarde, quando meu pai chegou do trabalho, tivemos a conversa mais tensa da minha vida. Ele tentou explicar que não tinham contado nada para me proteger, que achavam que eu não estava pronta para lidar com a responsabilidade. Pai, responsabilidade de quê? De usar minha própria casa? Kátia, propriedade dá trabalho. Tem contas, manutenção, impostos. Quem paga essas coisas agora? Eu pago. Então continue pagando. Só quero que parem de me tratar como se eu não tivesse direito de estar lá. Meu pai ficou quieto por um tempo longo. E sua irmã? Como vamos explicar para ela? A verdade, pai. Só isso. Kátia, isso vai causar um problema enorme na família. O problema já existe, pai. Eu só descobri. Naquela noite, deitada na cama, senti uma mistura de alívio e ansiedade. Finalmente tinha entendido por que meu avô sempre dizia que eu tinha algo especial. Ele tinha me deixado mais que uma casa. Tinha me deixado a chave para mudar minha posição na família. Agora só precisava ter coragem para usar essa chave. A conversa com Danúbia foi marcada para o sábado à tarde. Meus pais insistiram que fosse em casa, em ambiente controlado, como se estivéssemos negociando um cessar-fogo entre países em guerra. Danúbia chegou às 2 horas, radiante como sempre, carregando sacolas de compras e falando animadamente sobre os preparativos para o noivado que ainda nem tinha acontecido. Gente, vocês não vão acreditar. Encontrei o vestido perfeito para a festa na praia. É um modelo exclusivo, meio caro, mas para uma ocasião especial. Ela parou de falar quando viu minha expressão séria. Que cara é essa, Ká? Aconteceu alguma coisa? Senta aí, Danúbia. Precisamos conversar. Nossa, que clima pesado. Vocês brigaram ou o quê? Meus pais se entreolharam nervosamente. Minha mãe fez aquele gesto de quem quer apaziguar antes mesmo do conflito começar. Danúbia, sua irmã descobriu uma coisa importante sobre a casa de praia, começou meu pai. Que coisa? Coloquei a escritura na mesa de centro, bem na frente dela. A casa não é da família, Danúbia. É minha. Danúbia olhou para o documento, depois para mim, depois para nossos pais, como se estivesse esperando que alguém dissesse que era uma brincadeira. Como assim, sua? O vovô deixou a casa no meu nome quando eu nasci. Está tudo aqui na escritura. Danúbia pegou o papel e começou a ler, franzindo a testa. Conforme ia lendo, sua expressão mudava de confusão para incredulidade, depois para algo que parecia indignação. Isso é sério? Completamente sério. E vocês sabiam disso? Ela se virou para nossos pais acusadora. Sabíamos, admitiu minha mãe. Seu avô pediu para não contar até a Kátia fazer 18 anos. E por que ele fez isso? Por que deixou tudo para ela e nada para mim? A pergunta saiu carregada de mágoa, e por um momento senti pena da minha irmã. Mas logo lembrei de todas as vezes que ela me fez sentir inferior, inadequada, indesejada. Não sei por que ele fez essa escolha, Danúbia. Mas fez. Isso é injusto! Danúbia jogou o papel na mesa. Eu sempre cuidei da casa. Sempre levei meus amigos lá. Sempre tratei o lugar com carinho. Tratou a casa com carinho, mas não a mim. Como assim? Danúbia, você me expulsou de lá há 3 semanas. Jogou minhas coisas na varanda e me mandou embora porque eu não combinava com seus amigos. Kátia, aquilo foi um mal-entendido. Eu estava nervosa, tinha muita gente. Não foi mal-entendido. Você me humilhou de propósito. Na minha própria casa. Sua casa? Danúbia levantou a voz pela primeira vez. Kátia, você mal ia lá. Eu que sempre usei. Eu que sempre levei gente. Eu que sempre cuidei. Eu mal ia lá porque você sempre me fez sentir que eu não era bem-vinda. Isso não é verdade. Não é?
Quantas vezes você disse que a casa era muito boa para mim? Quantas vezes falou que eu não sabia aproveitar coisas boas da vida? Quantas vezes me fez sentir como se eu fosse uma intrusa? Danúbia ficou quieta por um momento, e vi no rosto dela que ela sabia que eu estava certa. Tá bom, talvez eu tenha sido meio grossa algumas vezes, mas isso não quer dizer que você merece a casa inteira. Danúbia, eu não escolhi isso. Foi o vovô que decidiu. Mas agora você pode dividir comigo. Pode colocar meu nome na escritura também. Por quê? A pergunta pegou ela desprevenida. Como por quê? Porque somos irmãs. Somos irmãs quando convém para você? Kátia, que pergunta é essa? Uma pergunta honesta. Nos últimos anos, quantas vezes você me tratou como irmã de verdade? Quantas vezes me incluiu nos seus planos? Quantas vezes demonstrou que se importava comigo? Danúbia olhou para nossos pais, como se esperasse que eles me repreendessem por fazer perguntas difíceis. Kátia, não é bem assim, começou meu pai. Pai, é exatamente assim, e vocês sabem disso. Me virei para eles. Vocês sempre souberam que a casa era minha, mas deixaram a Danúbia me tratar como se eu fosse uma intrusa lá. Por quê? Filha, não queríamos criar conflito, disse minha mãe. Conflito? Vocês criaram um conflito muito pior deixando essa situação continuar. Danúbia se levantou da poltrona, claramente agitada. Tá bom, Kátia. Você ganhou. A casa é sua. Parabéns. Sua voz estava carregada de sarcasmo. Mas espero que você saiba que isso vai mudar tudo entre a gente. Danúbia, a única coisa que precisa mudar é você parar de me tratar mal. Eu não te trato mal. Não trata? Então por que na semana passada você falou com a dona Vera sobre fazer festa de noivado lá, como se a decisão fosse só sua? Danúbia empalideceu. Foi só uma ideia. Uma ideia sobre uma casa que não é sua, sem perguntar para a verdadeira dona. Kátia, você está sendo vingativa. Estou sendo justa, pela primeira vez na vida. Danúbia olhou ao redor, como se procurasse apoio, mas nossos pais estavam claramente desconfortáveis e não sabiam o que dizer. Tá bom, e agora? Você vai me proibir de usar a casa? Não vou proibir ninguém de usar, mas vou estabelecer algumas regras. Que regras? Primeiro, ninguém mais vai ser expulso de lá por não combinar com a vibe. Segundo, decisões sobre reformas, festas ou qualquer mudança na casa passam por mim. Terceiro, todo mundo vai me tratar com o mesmo respeito que trata você. E se eu não concordar? Então você não usa a casa. O silêncio que se seguiu foi tenso. Danúbia me olhava como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente. Kátia, você mudou. Não mudei, Danúbia. Só parei de aceitar ser tratada como cidadã de segunda classe na minha própria família. Nós não fazemos isso. Fazem sim, sempre fizeram. Me levantei e olhei para os três. E o pior é que vocês acham isso normal. Meu pai tentou intervir. Kátia, acho que você está exagerando. Pai, o senhor quer um exemplo? Na semana passada, quando a família do Ricardo veio almoçar, quantas vezes o senhor falou sobre os planos da Danúbia? E quantas vezes perguntou sobre os meus? Meu pai ficou quieto. Quantas vezes neste mês o senhor elogiou alguma coisa que eu fiz? E quantas vezes elogiou a Danúbia? Mais silêncio. Quando foi a última vez que vocês me incluíram em uma decisão importante da família? Danúbia se sentou novamente, mas agora com uma expressão diferente. Pela primeira vez, parecia estar realmente pensando no que eu estava dizendo. Kátia, eu nunca percebi que você se sentia assim, porque nunca se deu o trabalho de perceber. E agora? O que você quer que eu faça? Quero que você me trate como irmã de verdade. Não como a estudiosinha quieta que sempre vai ceder espaço para você brilhar. Danúbia baixou os olhos. E se eu prometer que vou mudar? Não quero promessas, Danúbia. Quero atitudes. Como eu posso provar que mudei? Pensei por um momento na resposta. Comece cancelando a festa de noivado que você estava planejando fazer na casa. Mas eu nem marquei nada ainda. Então não marque. Pelo menos não sem me perguntar antes. Danúbia respirou fundo.
Tá bom. Eu cancelo a ideia da festa. E tem mais uma coisa. O quê? Quero que você ligue para o Ricardo e conte para ele que a casa é minha, não da família. Kátia, isso é necessário? É, porque assim ele e a família dele vão entender que qualquer coisa que envolva a casa tem que ser discutida comigo. Danúbia ficou quieta por um longo momento. Depois suspirou fundo. Tá bom. Vou ligar para ele hoje à noite. E tem uma última coisa. Que mais? No próximo fim de semana, eu vou para a praia, sozinha. Quero ter a experiência de estar na minha casa sem me sentir uma intrusa. Kátia, você não precisa ir sozinha. Posso ir com você. Podemos conversar mais. Danúbia, eu preciso de um tempo. Preciso entender o que significa ter um lugar que é realmente meu. Minha irmã assentiu, parecendo genuinamente arrependida pela primeira vez em anos. E depois? Você vai me deixar usar a casa normalmente? Se você realmente mudar a forma como me trata, sim. A casa continua sendo um lugar para a família. Só não vai mais ser exclusivamente seu. Nossos pais permaneceram quietos durante toda essa parte da conversa, claramente desconfortáveis com a nova dinâmica que estava se estabelecendo. Depois que Danúbia foi embora, minha mãe tentou uma última investida para me convencer a não ser muito dura com minha irmã. Kátia, sua irmã está genuinamente arrependida. Talvez você possa dar uma chance para ela. Mãe, eu dei chances para ela durante 18 anos. Agora é hora dela provar que merece mais chances. Mas vocês são irmãs. Família tem que se perdoar. Família também tem que se respeitar. E respeito não é algo que você ganha automaticamente por ser parente. Meu pai, que tinha ficado calado durante quase toda a conversa, finalmente falou. Kátia, você acha que fomos injustos com você todos esses anos? A pergunta me pegou de surpresa. Era a primeira vez que ele demonstrava alguma autocrítica genuína. Pai, vocês não foram cruéis. Mas foram injustos, sim. Como? Vocês sempre trataram a Danúbia como se ela fosse especial e eu fosse comum. Sempre deram mais atenção para os problemas dela que para os meus. Sempre validaram os sentimentos dela e minimizaram os meus. Meu pai ficou quieto por um longo momento. Talvez você tenha razão. Talvez? Você tem razão. Ele suspirou. Peço desculpas, Kátia. De verdade. Era a primeira vez na vida que meu pai pedia desculpas para mim por algo realmente importante. Obrigada, pai. E agora? Como seguimos em frente? Agora vocês me tratam como filha igual. Não como a filha problemática, nem como a filha perfeita. Só como filha. Naquela noite, liguei para a Luciana e contei tudo o que tinha acontecido. Cara, eu estou orgulhosa de você. Finalmente você botou o pé no chão. Estou com medo de ter exagerado. Exagerado? Kátia, você foi educada, firme e justa. Não gritou, não xingou ninguém, não foi vingativa. Só estabeleceu limites saudáveis. E se a Danúbia não mudar mesmo? Aí pelo menos você vai saber que tentou. E vai ter sua casa para se refugiar quando precisar. Sua casa. Ainda soava estranho pensar nisso. Luciana, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acha que eu fiz certo em confrontar todo mundo assim? Kátia, você fez o que deveria ter feito há anos. A única diferença é que agora você tinha documentos legais para se apoiar. Como assim? Você sempre teve razão sobre como era tratada na sua família. Só não tinha como provar. Agora você tem. A observação de Luciana me fez pensar. Será que sempre tive razão, mas nunca tive coragem de defender minha versão dos fatos? Obrigada por me apoiar nisso tudo. Imagina, é para isso que servem as amigas. Na terça-feira seguinte, Danúbia me ligou. Liguei para o Ricardo ontem. Contei sobre a casa. E como ele reagiu? Ficou surpreso. Perguntou por que nunca tínhamos contado antes. E o que você disse? A verdade. Que nós mesmos só descobrimos agora que você tinha crescido e questionado a situação. Mentira. Como? Danúbia, nossos pais sempre souberam. Você que nunca perguntou de quem era a casa.
Ouvi um suspiro do outro lado da linha. Tá bom, você tem razão. Eu nunca questionei porque sempre achei que tinha direito automático a tudo. Era a primeira vez que Danúbia admitia isso abertamente. E agora? Agora estou tentando entender como as coisas realmente funcionam. Sua voz soava diferente, menos confiante que o normal. Cá, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você me odeia? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Não, Danúbia. Eu não te odeio. Tem certeza? Porque do jeito que você falou sábado, eu estava com raiva. Raiva acumulada de anos. Mas ódio é uma palavra muito forte. Então ainda tem jeito de consertarmos nossa relação? Tem. Mas vai depender de você. Eu quero tentar, Cá. De verdade. Então tente. Mas lembra, são atitudes que contam, não palavras. Eu sei. Desliguei o telefone com uma sensação estranha. Pela primeira vez em anos tinha a esperança de que as coisas pudessem melhorar entre mim e Danúbia. Sexta-feira chegou rápido. Arrumei uma mochila pequena com roupas para o fim de semana e peguei o ônibus para a praia sozinha, carregando as chaves da minha casa. A primeira vez que pensava nelas como minhas chaves de verdade. A viagem durou 1 hora e 20 minutos, mas dessa vez foi diferente. Não estava fugindo de uma humilhação, nem voltando decepcionada. Estava indo para casa. Quando abri a porta e entrei na sala, senti uma emoção que nunca tinha sentido antes. Aquele lugar era meu. Realmente meu. Podia fazer o que quisesse, ficar quanto tempo quisesse, convidar quem quisesse, ou simplesmente ficar sozinha, em paz, pela primeira vez na vida. Passei a tarde inteira na varanda, lendo um livro e ouvindo o barulho das ondas. De vez em quando, lembrava das palavras do meu avô. Você tem algo especial, Kátia. Um dia você vai entender. Agora eu entendia. O que eu tinha de especial não era uma característica da minha personalidade. Era a capacidade de valorizar as coisas simples, de cuidar com carinho daquilo que importava de verdade. Meu avô sabia que eu iria cuidar da casa dele com amor. E sabia que um dia eu iria precisar de um lugar que fosse só meu para me fortalecer. Naquele fim de semana sozinha na praia, entendi que a verdadeira herança que meu avô me deixou não foi a casa. Foi a lição de que eu merecia ser respeitada e valorizada, mesmo quando os outros não conseguiam ver meu valor. E pela primeira vez na vida, eu realmente acreditei nisso. 3 meses se passaram desde a descoberta da escritura. 3 meses que mudaram completamente a dinâmica da minha família, e principalmente, a forma como eu me vejo dentro dela. A primeira mudança foi sutil, mas significativa. Meus pais começaram a me perguntar sobre meus planos, meus estudos, meus sentimentos. Não de forma forçada ou artificial, mas como se finalmente tivessem percebido que eu era uma pessoa com opiniões próprias, que valiam a pena ser ouvidas. Meu pai, especialmente, fez questão de me incluir em conversas sobre trabalho, dinheiro e futuro. Assuntos que antes pareciam ser exclusivos entre ele e Danúbia. Kátia, você já pensou em que área da contabilidade quer trabalhar? Ele perguntou um dia durante o jantar. Estou pensando em auditoria. Gosto da ideia de investigar, descobrir como as coisas realmente funcionam. Faz sentido, disse minha mãe. Você sempre foi observadora. Era a primeira vez que ela falava da minha personalidade observadora como uma qualidade, não como um defeito. Danúbia, por sua vez, estava fazendo um esforço genuíno para mudar a forma como se relacionava comigo. Não foi fácil para ela. Percebi que era difícil abrir mão dos privilégios que sempre teve, mas ela estava tentando. Cá, você quer ir ao shopping comigo sábado? Ela perguntou numa quinta-feira de manhã. Por quê? Para comprarmos roupas. Juntas. Como irmãs normais fazem. A resposta me surpreendeu. Danúbia nunca tinha me convidado para fazer compras antes. Sempre ia com as amigas ou sozinha. Tá bom, mas eu não tenho muito dinheiro. Eu pago. É o mínimo que posso fazer depois de... Você sabe. Tudo. Fomos ao shopping no sábado. E foi estranho, mas bom. Danúbia me ajudou a escolher roupas que ficavam bem em mim.
Me elogiou quando experimentei coisas novas. E pela primeira vez tratou minha opinião sobre as roupas dela como importante. Como fica esse vestido? Ela perguntou saindo do provador. Lindo. Mas acho que o azul marinho fica melhor que o preto. Você acha? Por quê? Combina mais com o seu tom de pele. E azul marinho é mais elegante para a ocasião que você vai usar. Ela voltou para o provador e trocou pela peça azul marinho. Você tem razão. Obrigada. Obrigada. Era raro Danúbia me agradecer por conselhos. No final da tarde, quando estávamos tomando açaí na praça de alimentação, ela me fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Cá, você me perdoa? Perdoo o quê? Tudo. Os anos que te tratei mal, as vezes que te fiz sentir inferior, aquele dia na praia. Olhei para ela e vi algo que nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade genuína. Danúbia, você não precisa do meu perdão para mudar. Você só precisa continuar sendo diferente. Mas eu quero o seu perdão. Então você tem. Mas entende que perdoar não significa esquecer, né? Entendo. E não espero que você esqueça. Só espero que você me dê uma chance de ser uma irmã melhor. Você já está sendo. A mudança mais significativa, porém, foi na minha própria autoestima. Descobrir que meu avô tinha me deixado a casa não foi apenas uma questão de propriedade. Foi uma validação de que eu sempre tive valor, mesmo quando ninguém, incluindo eu mesma, conseguia ver isso claramente. Comecei a me posicionar mais na faculdade. Participava mais das discussões em sala de aula, fazia perguntas quando tinha dúvidas, e até me candidatei para ser representante da turma. Kátia, você está diferente, comentou Luciana um dia. Mais confiante. Estou me descobrindo. Como assim? Durante anos achei que meu problema era ser tímida, introvertida, inadequada. Agora percebo que meu problema era estar em um ambiente onde nunca me senti valorizada. E agora se sente? Agora sei que posso criar ambientes onde me sinto valorizada. A casa de praia se tornou meu refúgio e meu laboratório de autodescoberta. Comecei a ir lá a cada 15 dias, às vezes sozinha, às vezes com Luciana, às vezes com minha família. Reformei o quarto que sempre usei, pintando as paredes de um azul claro suave e colocando prateleiras para meus livros. Criei um cantinho de estudos na varanda, com uma mesa pequena e uma cadeira confortável voltada para o mar. Ficou lindo, Cá, disse Danúbia na primeira vez que viu as mudanças. Tem muito a sua cara. Obrigada. Foi a primeira vez que decorei um ambiente pensando no que eu gosto, não no que os outros acham bonito. E como é? Libertador. Em maio, organizei minha primeira festa na casa. Nada muito elaborado. Convidei alguns amigos da faculdade, fiz um churrasco simples, colocamos música e ficamos conversando até tarde na varanda. Danúbia pediu para participar. Posso ir? Prometo que não vou tentar roubar a cena. Claro que pode, mas você tem certeza de que vai se divertir? Vai ser bem diferente das suas festas. É exatamente por isso que quero ir. Quero conhecer seus amigos, entender o que você gosta de fazer. A festa foi um sucesso. Danúbia conversou com todo mundo, fez perguntas genuínas sobre os cursos dos meus amigos e até ajudou na cozinha sem que ninguém pedisse. Sua irmã é legal, comentou Luciana depois. Bem diferente do que eu imaginava. Ela está se esforçando para ser diferente. E você? Está conseguindo perdoar? Estou aprendendo que perdoar não é esquecer o que aconteceu. É escolher não deixar o passado determinar o futuro. Em junho, aconteceu algo que testou definitivamente a mudança de dinâmica na família. Danúbia e Ricardo marcaram o noivado oficial, e ela queria fazer uma festa. Cá, posso te fazer um pedido? Fala. Você me deixa fazer a festa de noivado na casa de praia? A pergunta veio acompanhada de uma ansiedade visível. Danúbia estava genuinamente nervosa com minha resposta. Me fala mais sobre o que você tem em mente. Uma festa pequena, só família e amigos próximos. Uns 30 pessoas no máximo. Eu cuidaria de tudo. Decoração, comida, limpeza. E claro, você seria a anfitriã, não eu.
Anfitriã como? Bom, é sua casa. Você que receberia as pessoas. Você que daria as boas-vindas. Eu seria só a noiva que está comemorando. A proposta me surpreendeu. Danúbia estava oferecendo uma inversão completa da dinâmica que sempre existiu entre nós. E a família do Ricardo? Eles sabem que a casa é minha? Sabem. Expliquei tudo para eles. A dona Vera até comentou que achou interessante um avô deixar uma propriedade para a neta mais nova. O que você respondeu? Que meu avô sempre foi uma pessoa especial, que sabia reconhecer o valor das pessoas. A resposta me emocionou mais do que eu esperava. Tá bom, Danúbia. Você pode fazer a festa aqui. Sério? Sério. Mas com algumas condições. Quais? Primeira, eu participo do planejamento. Segunda, nada de mudanças permanentes na decoração da casa sem minha aprovação. Terceira, você me apresenta como proprietária da casa para qualquer pessoa que não souber. Aceito todas. Obrigada, Ká. De verdade. A festa de noivado aconteceu em um sábado ensolarado de julho. Danúbia caprichou na decoração. Flores do campo, tecidos leves, velas e luzes de LED que criaram um ambiente mágico na varanda da casa. Eu recebi os convidados na porta, apresentei a casa para quem não conhecia e me senti, pela primeira vez na vida, verdadeiramente confortável em uma reunião da família. Que casa linda, Kátia! Elogiou Dona Vera. Você tem muito bom gosto para decoração. Obrigada. É um lugar especial para mim. Imagino. Deve ser emocionante ter um legado tão significativo do seu avô. É, mas o mais emocionante é ter entendido o que ele queria me ensinar. O que era? Que o valor das pessoas não está naquilo que elas conseguem aparentar, mas naquilo que elas conseguem construir com carinho e dedicação. Dona Vera sorriu. E pela primeira vez, o sorriso chegou aos olhos dela. Seu avô era mesmo uma pessoa sábia. Durante a festa, observei Danúbia apresentar-me para os amigos não como minha irmã mais nova, mas como minha irmã Kátia, dona desta casa maravilhosa. Era uma diferença sutil nas palavras, mas gigantesca no significado. No final da noite, quando todos já tinham ido embora e estávamos limpando juntas, Danúbia me disse algo que nunca vou esquecer. Ká, obrigada por me deixar fazer a festa aqui. E obrigada por ter me ensinado que ser irmã de verdade é muito melhor que fingir ser perfeita. Você não precisava fingir ser perfeita, Danúbia. Você só precisava me deixar ser eu mesma. Eu sei isso agora. Hoje, quase 6 meses depois da descoberta da escritura, posso dizer que minha vida mudou completamente. Não porque herdar uma casa me fez rica ou poderosa, mas porque finalmente entendi que sempre tive direito ao respeito e ao amor da minha família. Continuo morando com meus pais, continuando estudando contabilidade, continuando sendo uma pessoa mais introspectiva que Danúbia. Mas agora essas características não são mais vistas como defeitos que precisam ser corrigidos. São simplesmente parte de quem eu sou. A casa de praia se tornou o meu lugar de fortalecimento e reflexão. Vou lá sempre que preciso me reconectar comigo mesma, ou quando quero dividir momentos especiais com pessoas que realmente me valorizam. Danúbia usa a casa também, mas sempre me pergunta antes, sempre me inclui nos planos, sempre me trata como proprietária e anfitriã. Nossa relação não é perfeita. Ainda estamos aprendendo a ser irmãs de verdade depois de anos de dinâmica disfuncional. Mas é honesta e respeitosa. Meus pais também mudaram. Não drasticamente, mas o suficiente para eu me sentir vista e ouvida dentro da minha própria família. Na semana passada, estava na varanda da casa, lendo um livro quando o celular tocou. Era uma ligação de um número que eu não conhecia. Alô? Kátia Santos Reis? Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Carlos, sou advogado. Estou ligando sobre uma questão relacionada à propriedade deixada pelo seu avô. Meu coração acelerou. Será que havia algum problema com a escritura? Que tipo de questão? Não é nada preocupante. Na verdade, encontramos alguns documentos que seu avô deixou com instruções para serem entregues a você quando você completasse 18 anos e assumisse oficialmente a propriedade.
Que tipo de documentos? Uma carta pessoal e alguns papéis relativos a uma conta poupança que ele abriu em seu nome. Marcamos um encontro para a semana seguinte. Quando cheguei ao escritório do advogado, ele me entregou um envelope lacrado com o meu nome escrito na caligrafia inconfundível do meu avô. Abri a carta ali mesmo, com as mãos tremendo. Minha querida Kátia, se você está lendo esta carta, significa que descobriu o presente que deixei para você e que está pronta para entender completamente minha decisão. Deixei a casa de praia em seu nome porque sempre soube que você tinha algo que sua irmã, apesar de todas as qualidades dela, não tem. A capacidade de valorizar as coisas simples e de cuidar com carinho daquilo que é importante. Você sempre foi minha neta mais atenta, mais observadora, mais disposta a ouvir as histórias de um velho. Você sempre me fez sentir que eu importava, não pelo que eu podia dar, mas por quem eu era. Espero que esta casa seja para você não apenas um lugar de descanso, mas um lugar onde você possa se fortalecer e se lembrar sempre do seu valor. Na conta poupança que abri em seu nome, há dinheiro suficiente para você terminar os estudos sem depender de ninguém e ainda sobrar para começar sua vida adulta com dignidade. Use bem esses presentes, minha menina. E lembre-se sempre, você tem algo especial. Agora você sabe o que é. Com todo o meu amor, Vovô José Roberto. Saí do escritório do advogado com os olhos cheios de lágrimas, mas não de tristeza, de gratidão. Meu avô não apenas me deixou uma casa e dinheiro. Ele me deixou a certeza de que eu sempre fui amada e valorizada por alguém que realmente me conhecia. E agora, finalmente, eu também me conheço e me valorizo. Hoje à noite, estou aqui na varanda da minha casa, escrevendo estas reflexões enquanto ouço o barulho das ondas. Amanhã, Luciana vem passar o fim de semana comigo. No próximo sábado, Danúbia quer trazer Ricardo para ajudar a consertar o deck da varanda. A vida não é perfeita, mas é minha. E pela primeira vez, isso é mais que suficiente.